Nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Dora Rodrigues, que vai nos falar por que tantos jovens atentam contra a própria vida. Boa tarde. Quero agradecer o convite, pela oportunidade do trabalho, porque todas as vezes que nós somos convocados ao trabalho, nós temos a atribuição de estudar, e isso, para nós, é muito bom. E como nos diz o Emmanuel, quando nós estamos em companhia do serviço, nós estamos sempre bem guardados. Então, eu quero agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, a oportunidade de hoje, e saudar a todos vocês, encarnados e desencarnados aqui presentes, aos internautas que nos acompanham nesse momento. A nossa abordagem hoje sobre o suicídio, no que diz respeito ao jovem, vai ser à luz da doutrina espírita. Porque nós sabemos que existem inúmeras contribuições que podem ser dadas nesses casos, na área da medicina, psiquiatria, psicologia, terapias, tudo que se puder somar em torno dessa questão, nesse momento, nós devemos fazer uso. Mas hoje nós vamos aqui fazer a nossa abordagem à luz da doutrina espírita, pela importância das informações que a doutrina nos traz, até mesmo como prevenção para essa situação. E vamos focar no jovem. A nossa fala hoje, ela vai ser focada para o jovem. Embora a gente saiba que todos nós, seres humanos, precisamos dessas informações. Então, o Emmanuel nos diz que o correio dos céus nunca se interrompeu. Nós estamos sempre sendo agraciados por informações do mundo espiritual, trazendo orientação, trazendo consolo. Nós temos a codificação espírita, que é o nosso norte, que tem tantas informações sobre essa questão, que a gente pode buscar para se esclarecer. Mas nós temos também obras direcionadas, obras muito sérias, como nós temos a obra Memórias de um Suicida, que há 63 anos está conosco. Muitos dizem assim, é uma obra muito forte, eu não consigo ler. Recentemente, na nossa casa, nós iniciamos um curso sobre a obra Memórias de um Suicida, justamente para ajudar no entendimento da leitura, para as pessoas se sentirem mais à vontade com essa leitura. E, recentemente, esse Correio dos Céus nos trouxe uma obra bem interessante, que se intitula Vossos Filhos Profetizarão, do Adeilson Salles, que trabalha os bastidores espirituais dos casos de suicídio entre jovens. É uma obra extremamente interessante, acabei de ler, e realmente é muito bom para o estudo do jovem, até mesmo para as famílias. Mas por que a gente está falando em suicídio entre jovens nessa tarde? Essa temática não tem muito a ver, não combinava muito com o jovem até um certo tempo atrás. Só que de 2002 a 2014, a taxa de suicídio entre os jovens de 15 a 29 anos aumentou em 10%. Então, o que está acontecendo? Um absurdo isso. 10% a gente pode achar que é muito pouco, mas é absurdo, é alarmante esse número. Por que aumentou tanto isso? Tanto é que hoje, nesse mês, principalmente, nós estamos aí na campanha Setembro Amarelo, que visa justamente chamar a atenção para esse aumento e, principalmente, chamar a nossa atenção para quem está perto da gente, para quem convive conosco. É uma campanha de alerta. Por isso, esse movimento em todo o Brasil. O Augusto Cury, que é um psiquiatra muito conhecido de muitos de nós aqui, que tem excelentes obras, ele diz que nós nunca tivemos uma geração tão triste e tão depressiva. E é uma verdade. Nós estamos vendo hoje os jovens de um outro olhar, de uma outra maneira. Porque qual é a característica geral de um jovem? Geralmente o jovem ele tem uma sede de viver.
Ele quer viver tudo hoje, ele tem pressa de viver. E jovem é alegria, onde um jovem se encontra, a gente sabe que tem barulho, tem alegria, tem agitação, tem tudo mais. E por que esse jovem está tão triste? Vendo aqui algumas questões sobre o jovem, tem umas características aqui bem interessantes para a gente refletir, que diz: ser jovem é forte, é conseguir enxergar o mundo por todos os ângulos, é ter sonhos e querer realizá-los, é ser ousado, mesmo sentindo medo, é ter a arte de reinventar quando necessário, é ser estratégico, é estar imerso em um contexto de grandes desafios e complexidades. Ser jovem é sinônimo de energia, de força e de coragem. E isso é o que nós entendemos sobre o jovem. Mas por que esses jovens estão atentando contra a própria vida? Por que eles, sendo tudo isso, estão querendo eliminar a si próprio? Mais uma vez, o Augusto Cury nos pergunta: por que a geração mais preparada de todas é tão triste? O jovem de hoje, ele tem tudo o que nós, que já vivenciamos algumas décadas de vida, não tivemos. Ele tem muita informação, ele tem muito conhecimento, ele tem muita liberdade. Ele tem tudo o que um ser humano poderia querer para a vida. No entanto, ele está malbaratando tudo isso, menosprezando essa grandeza que chega até ele. Então, é uma pergunta que nós precisamos encontrar resposta urgentemente. Por que esse jovem está atentando contra a própria vida? E aí a gente começa com Kardec, comentando sobre o futuro. No ano de 1866, vejamos bem, essa questão não é nova, a gente sabe, mas no ano de 1866, Kardec disse o seguinte: os suicídios se multiplicarão em proporções espantosas até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados do número dos vivos. Veja bem, 1866, Kardec chamou a nossa atenção para o jovem, a criança, via cometer suicídio. Nós temos notícias disso. Nós já estamos vivenciando esse momento. Nós já vimos aí nas mídias jovens, crianças, 10, 12 anos, cometendo suicídio. Quer dizer, esse tempo chegou. Nós estamos vivenciando isso. Essa questão de homens que antes de morrer estarão riscados do número dos vivos, também nós já estamos vivenciando essa fase. Quantos seres humanos que hoje já não trabalham mais, já não saem mais de casa, são verdadeiros autômatos, como se estivessem já mortos, mesmo estando vivos. E aí, o Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino e da Dor, ele diz o seguinte: esses moços cessam de lutar logo às primeiras dificuldades. Já não creem em si mesmos, tornam-se túmulos vivos onde se encerram. Tenho visto esses cadáveres diante de suas carteiras e tem me causado pena vê-los. Quem está numa sala de aula, quem está num grupo de jovens, consegue identificar esses cadáveres vivos. Esses jovens de uma tristeza, de uma depressão, de um sentimento de não valorização da vida, que nos entristece. Nós que estamos na casa espírita, que estamos em contato com esses grupos, sabemos muito bem o que é isso e tenho certeza que muitos de vocês também sabem. Então, se nós limitarmos a nossa visão só ao aspecto material, só às questões mais materiais, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos entender da perspectiva espiritual o que está acontecendo com o jovem, o que o leva a esses estados. Kardec, em 1862, também diz: do ponto de vista em que se acham as coisas, o suicídio já não é um fato isolado e acidental. Ele pode, a justo título, ser considerado como um mal social, uma verdadeira calamidade. Ora, em 1866, as coisas não eram como hoje. Um suicídio acontecia de vez em quando, não era como a gente hoje, a todo momento está vendo as notícias chegarem. Se a gente for estar atento a esses números, a gente fica até numa situação depressiva de ver tantos casos. E ele já dizia que aquilo era uma verdadeira calamidade.
E aí ele complementa: um mal que regularmente arrebata pessoas e que segue uma progressão ascendente, que está sempre aumentando, não é devido a uma causa fortuita, ou seja, não é por acaso que acontece. Então, ela deve ter uma causa, ela deve ter uma origem. E isso, nós precisamos investigar essa causa e essa origem. Nós já sabemos hoje que o suicídio é multifatorial, quer dizer, ele não tem só uma razão, só uma causa, geralmente estão ali atrelados muitas situações. E quando nós falamos do jovem, aí a gente vê que não está sendo fácil ser jovem nos dias de hoje. São muitas questões que envolvem o jovem hoje e que ele não tem fortaleza íntima para superar. Hoje nós vivenciamos muito entre os jovens a questão da homossexualidade e da transexualidade. Jovens vivendo sob preconceito, jovens vivendo sob pressão, não aceitação de si mesmo por estarem nessas condições. E essas situações, elas tornam esse jovem 5 vezes mais propenso ao suicídio do que um heterossexual. Tantas e tantas questões, quem convive com o jovem nessas situações, quem já teve a oportunidade de conversar com eles, como nós temos em muitos momentos, sempre em grupos de jovens, é gritante a dor desses jovens, o desespero deles diante da vida, na convivência familiar, em sociedade, com ele mesmo, que não entende o porquê dele ser daquela forma. Então, um desses fatores já é um dos mais graves que a gente pode detectar nos dias de hoje. Mas existe hoje também uma questão aí do padrão de beleza, que nós estamos vendo muito nas mídias sociais, nas redes sociais, aquela questão de que ou você é daquela forma, ou você não é aceito. E tem muita gente sofrendo com essas questões. Tem muita gente ali, suicídios acontecendo por conta de comentários, por conta de situações em que a criatura se olha, não se vê daquela forma. É tanta gente alegre demais, sorrindo demais e brincando demais, e daqui a pouco acabou com a vida. Então, a questão da cobrança por bons desempenhos também, hoje em dia, a pressão do jovem é muito grande, ele precisa ser o melhor. Ele precisa ser o melhor em tudo, ele precisa ser o melhor na escola. É uma pressão muito grande por tudo. E isso vai somando a um jovem que tem essa questão da homossexualidade, que tem essa questão da pressão que ele sente na sua vida, de cobranças e tudo mais. Existe a decepção amorosa, que o jovem nessa fase, ele se apaixona rapidamente, é a paixão muito forte, ele se decepciona. Existe o uso de drogas, que está muito presente na vida do jovem, e que tem muito jovem que não está sabendo lidar com essa questão, que se percebeu onde que adentrou e não sabe como sair. E não tem como chegar ao pai, não tem como chegar à família, não sabe como chegar. E enveredam por caminhos muito difíceis. Nós temos a questão da violência familiar e do abuso sexual. Tem jovem que vê essa violência acontecendo dentro da casa, da mãe com o pai, do pai com a mãe. A pressão que existe dentro daquele lar, que muitas vezes o jovem sai de casa porque não suporta vivenciar aquela situação. Jovens que estão tirando a vida porque estão sofrendo abuso sexual dentro de casa. E nós temos também a questão do bullying. Isso só para vocês verem. Nós estamos aqui falando rapidamente sobre essas questões que envolvem os jovens, só para que a gente tenha noção como está o universo do jovem. Com quantas questões ele lida atualmente. A questão do bullying. Aquela questão, você é gordinho, você é baixinho, você é feinho, você é isso, você é aquilo. Aquela situação que o jovem não consegue mais, situações em que um menino está na sua escola, louco para jogar uma bola, e o professor faz uma seleção, e eu estou falando de um caso real, e deixa o menino de fora, e alguém diz assim, não vai chamar o fulano? Não, ele é gordinho. Ele pensa que não disse nada. Mas aquele jovem se deprimiu. Aquele jovem que amava a escola, não queria mais voltar para aquela escola, e entrou num processo depressivo. Daí que a família viesse identificar a causa. Então, uma situação onde ele se sente diminuído diante das pessoas. E isso acontece dentro do lar, nos grupos de amigos, na escola.
E mais grave, o cyberbullying também. Porque agora é em rede social. Agora não é só mais no meu grupinho. Agora é para o mundo. De repente, eu posso estar sofrendo um bullying pelas redes sociais. E isso não é mais só na minha casa. Então, tudo isso tem trazido, a mídia tem mostrado situações de jovens que cometeram suicídios, porque os seus nomes foram projetados em mídias e redes sociais e eles não conseguiram retirar dali. E onde chegavam, lá estavam as pessoas apontando, comentando uma situação que ele sequer sabia que estava sendo alvo. E também aí se junta a depressão, que o jovem hoje, muitas vezes somando todas essas questões, entra na depressão. Junto a isso vem a questão da obsessão, porque um jovem que envereda pelo campo da droga, dos vícios, que se desarmoniza, que se desequilibra, ele tem a tendência a sintonizar com outras mentes jovens também que sofrem a mesma situação que estão no mundo espiritual, vindo daí a acontecer muitas vezes a obsessão. E tem a questão da mediunidade, que nós vamos falar de uma forma mais detalhada logo a seguir. Os jovens estão despontando a mediunidade. O Evangelho nos diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, terão visões, terão sonhos. Então tem jovem aí com o emocional totalmente desestabilizado. É aquele jovem que ri demais, que chora demais, que se entristece demais, se chateia demais, que é agressivo uma hora, outra hora. Ele está vivenciando energias juntamente a um processo natural dele também, que é a explosão dos hormônios, e ele não sabe nem o que está acontecendo com ele também. Então, o jovem precisa ser estudado. Esses itens aqui que eu coloquei são itens para serem discutidos um a um, para a gente entender esse processo que envolve o jovem. Mas aqui nós passamos só para entender que na vida de relação, tudo isso acontece com o jovem. Todas essas situações. E muitas vezes ele está lidando sozinho com tudo isso. Então, Kardec, quando se preocupou com essa questão do suicídio, ele perguntou para os espíritos: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Por que uma pessoa que tem saúde, tem dinheiro, tem conforto, tem tudo na vida, de repente perde o gosto pela vida e quer eliminar a si próprio? E a resposta, meus amigos, é um alerta para todos nós que somos pais. A gente talvez nunca tenha parado para pensar nisso, mas olha a resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Veja bem, os nossos jovens, eles estão enquadrados aqui. Ociosidade, falta de fé, saciedade. Mas o que é ser ocioso? O que a gente entende por ocioso? Uma pessoa que não faz nada, vamos dizer assim. Uma pessoa que não se ocupa com nada. Uma pessoa que não tem nenhuma responsabilidade. E a ociosidade aqui, nós não estamos falando só no campo do trabalho material, não. A ociosidade mental também. Uma pessoa que tem a mente, que não se ocupa com nada que seja importante. Porque o jovem de hoje, a mente dele está nos dedos. Ele passa 24 horas por dia dessa forma. Ele não pensa de maneira nenhuma. Raríssimos. Então, é um estado de ociosidade. E a gente ainda tem a falsa crença de que os nossos filhos não precisam trabalhar, não precisam fazer nada. Dentro dos nossos lares, o que a gente faz? Eles não arrumam nem a cama que dorme. Né? Não fazem nada, não tem compromisso, não tem obrigação com nada. Então, é um estado de ociosidade muito grande. Aí a gente diz assim: ah, mas estudam. Será que estudam mesmo? Ou vão para a escola? A maioria não estuda. A maioria, muitas vezes, até na sala de aula, está lá no celular. Então, o estado de ociosidade é muito grande.
E nos diz o poeta que sem o seu trabalho o homem não tem honra. O homem se morre, o homem se mata, porque não dá para ser feliz dessa forma. Então, nada, nenhum empenho, nenhuma uma educação no sentido de ocupe o seu tempo com isso ou com aquilo, faça isso ou faça aquilo. Então, esse estado de ociosidade está levando os nossos jovens a essa situação. A fé, a questão da fé, essa sim. O que nós menos fazemos aos nossos filhos é encaminhá-los à religião. Por favor, me desculpem quando eu falo dessa forma, porque nós sabemos que em termos de evangelização infantil, em termos de juventude espírita, eu não sei aqui, mas por onde a gente vive, a dificuldade é muito grande que um jovem frequente a evangelização, a juventude espírita, principalmente porque muitas vezes ele não tem como ir sozinho. O pai tem que levar, o pai tem que buscar. E nós já vimos alegativos dos pais dizendo assim, mas eu não tenho tempo. Não dá para eu levar, não dá para eu ir buscar. E nem também, em casa, fazem nada que possam fortalecer essa fé. Mas nós não estamos falando de fé de crer por crer. Nós estamos falando de fé raciocinada. O jovem de hoje, ele tem que compreender o sentido da vida. Ele tem que saber quem ele é. Tem jovem aí que não sabe. De onde ele veio, para onde ele vai, o que é que ele está fazendo aqui. Qual é o projeto de vida dele aqui? Tem jovem por aí que não sabe nada disso. Ele não tem nem noção da grandiosidade do ser que ele é. Ele não sabe. Eu lembro de um dia no Evangelho lá na minha casa, que eu fui falar sobre reencarnação, processo reencarnatório, e a minha neta estava comigo, e nós começamos a falar sobre o planejamento reencarnatório, que todos que vêm à Terra já vêm com esse planejamento para ser isso, para fazer aquilo, aquilo outro. E eu brincando com ela, olhei para ela, sabia que antes de você nascer, eu já sabia que você vinha? Aí ela olhou para mim e disse, como assim? Aí eu disse, eu soube na mesa mediúnica que ia chegar alguém na minha casa. Como assim, vó? Aí nós fomos conversar sobre reencarnação. Quase que o evangelho não termina nesse dia. Quantas perguntas veio dessa criança, de dúvidas que ela tinha, que ela não entendia, que ela não sabia. Quer dizer que existe tudo isso? Sim. Então, os nossos jovens estão sentindo falta disso. E o nosso ambiente no Evangelho no Lar pode ser esse ambiente onde a gente vai falar dessas coisas com os nossos filhos, onde a gente vai esclarecer sobre essas questões, para ele compreender quem ele é na realidade. Porque a partir daí, dele se sentir um ser grandioso, um filho de Deus, criado, tem um projeto divino, uma cor dessa natureza, esse jovem vai repensar a vida, ele vai ter um sentido para a vida dele. E a outra questão que Kardec colocou é a da saciedade. Veja bem, condição da pessoa que se encontra inteiramente saciada, farta, saturada, embora não haja satisfação, alegria ou felicidade. Esse é o estado dos nossos jovens hoje. Eles têm tudo. Tudo que eles nem pediram. Tudo que eles nem queriam, nem esperavam. Muitas vezes, eles estão satisfeitos com o celular que tem em casa, o pai chega com um que é lançamento. Aí, meu filho, o celular mais potente para você. E se reclama porque esse filho é mal agradecido, é ingrato, não agradece as coisas. Porque ele não tem, de maneira nenhuma, necessidades. O sentimento que esse jovem cria é de indiferença pela vida. Ele acha muito mais que ele é merecedor de tudo. A vida lhe deve tudo. E se não lhe dá, aí é muito simples para ele. E aí, o Manuel Filomeno de Miranda nos diz o seguinte, os jovens são impetuosos, agem sem pensar. Os instintos agressivos não disciplinados explodem em rebeldia em face do menor desgosto real ou imaginário, diante de qualquer insucesso natural. Então, se eles já são impetuosos, faltou isso, não vai me dar isso? É na hora, eles têm atitudes aberrantes. Da mesma forma que eles jogam um celular no chão e quebram, eles se jogam por algum lugar também. Há relatos de jovens que estavam com programações de grupos para sair com seus pares e que tirou nota baixa. E a mãe disse, não, você não vai, você vai ficar de castigo porque você tirou nota baixa.
E ele entrou para o quarto e disse, você vai se arrepender disso, e se jogou pela janela. Acabou a própria vida. Então, impetuosamente, não, você não me dá o que eu quero? É assim, então você vai se arrepender disso. Porque ele desconhece as consequências do ato para ele. E aí, nessa obra que eu falei, Vossos Filhos Profetizarão, tem uma informação bem interessante com relação a isso, que diz o seguinte: os jovens revelam seus conflitos emocionais de alguma maneira, mas eles não planejam suicídio como fazem os adultos. São raros os casos em que existe uma preparação. Eles se matam por impulso, como se depois daquela ação pudessem voltar atrás. Então, eles não têm noção do ato que eles estão fazendo. Da mesma forma que eles jogam um celular no chão e quebram e depois ganham outro, eles acham que faz aquilo ali e daqui a pouco está tudo normal, está tudo bem. Eles não têm noção, são impulsivos. Então, a Joana de Ângeles, na obra Adolescência e Vida, nos diz que a desinformação a respeito do ser e da reencarnação responde pela correria alucinada na busca do suicídio, com a proposta de encontrar nele solução para as dificuldades. E essa falta de esclarecimento é maior no período infanto-juvenil. Então, o jovem não saber que ele é imortal, isso responde por essa correria alucinada no suicídio. De ele achar que qualquer dificuldade ele resolve dessa forma. Ele não sabe que ele é imortal. Ele não sabe que ele é um espírito que já vem de longas experiências, que ele não vai morrer nunca, que ele não vai tirar a sua vida nunca. E aí ela diz, o projeto existencial do jovem não pode prescindir da visão espiritual da vida e da realidade transpessoal dele mesmo. Não é só dar as melhores escolas, não é só dar a melhor formação intelectual. Esse jovem, ele precisa também ter a melhor informação espiritual. Ele precisa também ter a melhor formação espiritual, para ele ter equilíbrio diante da vida, diante das dificuldades que ele vai enfrentar. Porque nós sabemos que todos nós, na vida, viemos com um programa de dificuldades, para a gente superar. E a Joana continua, através de uma visão correta sobre a realidade do ser, do seu destino, dos seus objetivos na Terra, o jovem aprenderá a esperar. Então, ele precisa desse programa urgentemente. Realidade do ser, do seu destino, dos seus objetivos na Terra. E a mediunidade precisa também ser estudada com esse jovem. A mediunidade vem sendo ignorada. Nós não estamos atentos ao afloramento mediúnico dos nossos jovens. Se o Evangelho disse que os nossos filhos profetizarão, terão visões e tantas outras coisas, onde é que esses médiuns estão se manifestando? Eles estão se manifestando na vida. Em perturbações, em desequilíbrios. Muitos jovens. Certa vez eu conversei com um jovem, ele estava nessa ideação suicida, e eu estava no atendimento fraterno, e ele me dizia assim, olha, na minha casa está assim, estão me escondendo tudo. Tudo que eu posso utilizar, escondem, mas não adianta. Tem uma vozinha aqui que diz assim, a faca está em tal parte, a corda está em tal parte, a isso está em tal parte. Uma vozinha. Que voz é essa? Por que esse jovem está escutando essa voz? Porque esse jovem tem mediunidade. Esse jovem manifestou sua sensibilidade muito cedo. O pai diz, mas se irrita com muita facilidade, daqui a pouco está sorrindo, está isso, está aquilo. O jovem já está com energias que ele não está sabendo lidar com elas de maneira nenhuma. E aí, de repente, ele já está ouvindo voz, ele já está vivenciando um processo obsessivo. A coisa já está forte demais, isso precisa ser cuidado. E a gente não atenta para essas questões. Então, se o desejo, nos diz Dr. Bezerra de Menezes na obra Game Over, se o desejo for apenas com as conexões da Terra, o sinal é mais grosseiro e rasteiro. E outras mentes irão se agregar a esses interesses. Então, um jovem que está num grupo que só pensa em droga, que só pensa em viciação, que só pensa em desequilíbrios, ele vai se vincular com essas mentes.
principalmente por essa questão da sintonia mediúnica. Agora, se a conexão for com a rede celestial, se nos ligarmos às coisas do céu, bem viverá em nós. Faremos download do céu para a terra pela conexão mediúnica, pelos processos inspiratórios e muitos outros. Então, esse jovem, de mente evangelizada, equilibrada, ele vai sintonizar com bons sentimentos, com bons pensamentos, com boas orientações. Isso é o diferencial do jovem evangelizado, do jovem que se conhece, que conhece a mediunidade. Nessa mesma obra, o Espírito Luiz Sérgio nos diz o seguinte: existem espíritos encarnados que na sociedade humana são portas abertas para a instauração desses processos e agem feito marionetes, pondo em prática as ações maléficas e de vingança. Existem espíritos encarnados, comprometidos com ideias negativas, de levar o jovem para o suicídio. Vocês têm conhecimento dessas questões aí da baleia azul, de não sei o quê? Foi uma mente que criou. E essa mente que criou essas situações que estão levando os jovens, são grupos que também no mundo espiritual estão trabalhando para que esse jovem que está aqui reencarnado, com a oportunidade grandiosa de evoluir, de progredir, fracassem. Eles não querem, então eles encontram aqui na Terra mentes que se conectam com as suas ideias, que materializam os projetos deles, e daqui a pouco os nossos jovens estão com total acesso. Determinados jogos que existem por aí, que o jovem trabalha nessas questões, que é uma coisa absurda. Onde já se viu um jovem estar jogando um jogo que diz assim: eu matei 3, tu matou quantos? Mata esse aí, mata não sei. Que jogo é esse? E esse jogo está correndo, está aí. Os nossos filhos estão dentro de casa no celular fazendo isso. Fazendo conexões com grupos e grupos. Nessa história, um jogo que não diz assim, vamos fazer uma coisa boa. Não, é mata. Tu matou quantos? Eu ouvi um jovem dizendo isso. Tu matou quantos? Matei tanto. Pô, mata esse aí, não sei o quê. Peraí, que história é essa? Não é um jogo. Não, isso não é um jogo. Isso é uma indução. Daqui a pouco esse jovem vai entrar num estado de perturbação que vai acontecer como nós vimos aí nos noticiários. Esse jovem vai querer fazer aquela ação ao vivo. Ele pega uma arma, entra na escola e mata tantos ali, para ele está jogando. Ele nem sente. Então, precisa ter muito cuidado. Nós precisamos estar atentos aos nossos jovens, porque quando o suicídio chega, ele já passou por etapas que a gente nem sabia. Aí a gente diz assim, mas eu nunca percebi nada. Eu nunca vi nada disso. A gente está olhando, porque a gente acha tão bom o filho da gente trancado dentro do quarto, está tranquilo, não está na rua. Mas o mundo está dentro de casa agora. O que ele está fazendo, o que ele está vendo, a gente não queira saber. Então, nós estamos agora, no momento em que a doença está muito grave, e quando a doença está muito grave, o remédio tem que ser bem pesado, a gente sabe disso, não é verdade? Nesse curso que nós estamos estudando sobre Memórias de um Suicida, nós comentamos sobre a possibilidade desse curso ser estendido aos jovens. E alguém disse assim, não, mas o Memórias de Suicida para o jovem não é muito forte, não. Eu digo forte. Vocês têm noção do que os jovens veem na internet? O que eles veem na internet é 10 vezes mais forte do que Memórias de um Suicida. Uma época dessas, eu fui fazer uma palestra num colégio lá em Parnaíba sobre suicídio, na campanha Setembro Amarelo, e eu fui visitar alguns sites para ver como é que era a situação do jovem. Sites ensinando como cometer suicídio, milhares. Acessos, milhões de acessos. Como se cortar, tudo. Então, sites agressivos, que aquilo sim é que é agressivo, e o jovem está tranquilo lidando com essas questões. E aí, nesse momento da palestra, eu perguntei para um grupo de jovens, era só jovens na plateia, alguém aqui já pensou em suicídio? As mãos que levantaram, eu fui contando as que não levantaram. Meu Deus do céu, esses jovens tudo já pensaram em suicídio. Aí um deles disse assim, eu não.
Mas eu já fui pesquisar como morrer para um amigo meu. Aí eu, como é? Ele disse, Eu estava lá em casa e ele chegou chorando. Disse que a namorada tinha acabado com o namoro e ele queria morrer. Eu digo, pois vem bem aqui que a gente vai já ver. E foi para um site pesquisar como morrer rapidamente. Olha um filho da gente, que a gente nem sabe o que ele está vivendo, o que ele está passando, indo procurar um amigo desses. E aí ele ainda disse assim, o bicho foi tão covarde que não teve coragem de se matar. Eu disse, eu não acredito que você fez isso. Ele disse, fiz. Eu digo, por que tu não desligou o computador, convidou teu amigo, disse, bora dar uma volta no shopping, disse assim, tu quer morrer por causa de mulher? Pois isso aqui é mulher. Mostra um monte de mulher para ele na vida, porque ele ainda vai viver muito, ainda vai se apaixonar muito. Então veja como é que está a situação, e a gente diz assim, não é muito forte. Não é forte, não, de maneira nenhuma. Nós precisamos colocar os nossos filhos agora com os pés no chão. E se achar muito forte, tem aí os nossos filhos, nossos jovens profetizarão, que traz a assinatura de Ivone Pereira e de Luiz Sérgio, nesse processo de bastidores, um livro belíssimo, acabei de ler, falando justamente sobre as questões que envolvem os jovens nesse processo obsessivo. E outra coisa, não precisa ler a obra toda, não. Basta ler o capítulo 5, Prelúdios da Reencarnação. Basta ler esse, qualquer um de nós aqui é bom conhecer, para a gente ter noção das implicações, porque a gente já sabe que o suicida não morre, que quando ele desencarnar, ele vai se deparar com o mundo vivo, ele vai se decepcionar porque não conseguiu tirar a vida, mas a gente precisa saber que não para só nisso. A gente precisa saber que as consequências do suicídio vai muito além, e que pode durar séculos para o espírito se recompor. Diz o livro, voltaram à vida ocupando corpos carnais paralíticos, dementes, possivelmente surdos, enfermos incuráveis, como nosso irmão falou agora há pouco, e a plenas deverão planar em ambientes onde existam graves provações a serem espiadas pelos pais. Esse espírito, ele vai ter tantas reencarnações dolorosas, quantas sejam necessárias a ele recompor aquele corpo que ele destruiu. Então, ele vai sofrer até ele merecer da misericórdia divina um corpo tão perfeito como aquele que ele destruiu. E quem está querendo se matar precisa saber disso. Precisa saber das consequências. Se a gente conversa com um jovem... Eu assisti uma palestra na universidade e o psicólogo disse que estava diante de uma criatura que ele já tinha tentado de todas as maneiras tirar essa ideia da mente dele, e em uma dessas etapas ele disse o seguinte: tudo bem, foi legal estar com você, mas não me convenceu. Vou acabar com a minha vida sim quando eu sair daqui. E ele disse que ficou tão atarantado que não sabia o que fizesse, assim: você vai tirar a vida quando sair daqui? Então tudo bem, então você vai fazer o seguinte: para me preservar, você vai sentar aqui e vai escrever de próprio punho que quer tirar a sua vida, por que você quer tirar, e assinar aqui e deixa esse papel comigo. Aí você pode seguir sua vida. Aí o cara disse: mas eu vou ter que escrever. Vai ter que escrever. Deu o papel e disse que ele sentou, começou a escrever. Começou a escrever e ele, observando as reações dele, foi notando que ele foi se acalmando. Aí, quando terminou, ele disse: agora leia para mim. Vou ter que ler. Leia para mim. Aí ele leu. E aí, quando terminou, ele disse: rapaz, não estou acreditando que eu escrevi isso aqui, não. Aí ele disse: não foi você que escreveu? Ele disse: não, eu estou aqui pasmo, eu estou querendo me destruir, é isso? Eu disse: não sei, você me disse que queria, você colocou num papel. E a partir daí, foi que ele teve aquele momento de lucidez, de perceber o que ele estava querendo da vida, e foi possível continuar a condução do tratamento dele, a conversa com ele. Então, muitas vezes, nós não estamos conscientes nem cientes, a gente só quer dar um fim, a gente só quer acabar. O jovem, então, você quer acabar? Tudo bem, quando você terminar de ler esse capítulo aqui, você acaba, tá certo? Vamos nos acompanhar aqui, eu acompanho você, vamos estudar isso aqui. Isso. Você está disposto a pagar esse preço? Porque nos diz, nessa obra, Vossos Filhos Profetizarão, que centenas de jovens desembarcam na dimensão espiritual completamente alienados, desconhecendo a própria essência espiritual. A responsabilidade é muito grande.
E Kardec nos diz, a propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia de suicídio. E os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Então, não é só materialista que não acredita em Deus, não. Nós somos materialistas também quando temos o conhecimento e guardamos só para nós. E não divulgamos com o outro, não conversamos com o outro a respeito dessas ideias. Porque o jovem de hoje, ele está mais perdido do que tudo no mundo. Embora a gente diga assim, mas o jovem de hoje, ele está reencarnando num outro mundo, é uma nova era. Sim, mas eles vêm para aprender com a gente. Eles não vêm sabendo tudo, eles mergulham no corpo, esquecem o passado e vão lidar com essa sociedade que está aí. E daqui a pouco eles estão assimilando muito mais daqueles que estão ali tão perdidos quanto eles, do que deveriam. Quando, na realidade, eles são entregues a nós, pais, para que a gente cumpra a nossa função. E se a gente não sabe, está na hora de correr e aprender junto com ele. Não é só mandar o filho, não. Vai para a evangelização. Vai para a juventude. Vá você também estudar. Vá conhecer também. Vá saber também, para você ter como discutir com o seu filho. Porque para o jovem não vale aquela coisa, faço o que eu diga, mas não faço o que eu faço, não. Eles observam muito essas posturas e muitas vezes eles classificam de falsa moral. Olha, está dizendo isso, mas não faz. E nós precisamos atentar para isso. O doutor Bezerra de Menezes diz que para algo tão complexo, a solução é mais simples possível. Nós precisamos apertar os laços do amor entre nós. Então não é difícil, não. Nós estamos brincando com as coisas. Nós não estamos preocupados com nada. Acontece, pronto, eu não pude fazer nada. Será que a gente não pôde fazer nada? Eu não observei nada. Sim, pode ser que a gente não tenha observado nada. Porque a gente não observa realmente. A gente está muito voltado para outras coisas. E aí ele diz, a solução está na família. Quando os pais se interessam em acompanhar a vida dos filhos, quando existe o interesse de todos e por todos nos fatos que afetam cada membro do grupo familiar, aí as coisas estão no rumo. E o Evangelho é o grande avanço da humanidade. A grande rede de amor, onde todos os filhos de Deus podem se conectar uns com os outros. Deus é a fonte de todo amor. Jesus é a rede. E a senha é a caridade. Então, nós temos que trabalhar o Evangelho em nossos lares. Ainda dá tempo. Por mais que o nosso filho já esteja se sentindo perdido, ainda dá tempo. Mas se a gente começar agora, a gente prepara os filhos da gente para o futuro, para que eles não façam mais parte dessa geração de jovens que estão aí nessa situação, e logo, logo a gente veja esses números cair. Então, nós temos, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, temas para serem discutidos no Evangelho no Lar, para os nossos filhos entenderem o porquê da vida. Nós temos a justiça das aflições, as causas anteriores das aflições, as causas atuais das aflições, o esquecimento do passado, motivos de resignação, suicídio e loucura, bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, mortes prematuras, tormentos voluntários, desgraça real, melancolia. Cada um desses temas refletidos com o jovem vai fazer com que ele tenha uma percepção grandiosa de quem ele é. Por que ele está aqui? Por que a vida é dessa forma? E de que forma ele precisa viver essa vida? De forma a tirar um grande aprendizado para ele nessa vida. Eu não sei como é que está o meu tempo. Então, nós precisamos criar espaço para o jovem falar sobre seus conflitos. A gente precisa abrir urgentemente espaço no lar, na escola, na casa espírita. A gente precisa convocar o jovem para conversar, para eles abrirem o coração. Mas a gente tem que ir. Emmanuel diz que não adianta a gente ir querer educar com preconceito. Não adianta. Então tem que ir livre de preconceito. Porque quando você vai ouvir o jovem, se prepare. O jovem ele é muito franco. Então, de repente, ele abre o coração e fala de coisas que podem lhe escandalizar. E se você se escandalizar com isso, pronto, você já afastou o jovem. Já afastou. Não tem mais conversa. Não tem mais abertura de maneira nenhuma.
Então, nós temos que nos preparar para conversar com eles. Saber que aquele jovem, muitas vezes a gente pensa que ele está num mundo e ele vem relatar que está em outro. E isso pode chocar. E muitas vezes a gente pode achar que esse jovem está perdido e ele revelasse uma faceta que a gente diz, meu Deus, eu não sabia. Eu nem sabia que o meu filho estava nesse nível. Por quê? Porque a gente não conhece. Porque a gente só acompanha até uma determinada fase e quando ele chega na fase da adolescência, parece até que ele já tem toda a experiência do mundo, agora você pode andar por sua conta. E é onde o jovem se perde. É onde ele olha para um lado, olha para o outro e diz assim, sim, e agora? Para onde é que eu vou? Eu não sei, são tantos os caminhos. E aí um chega e diz, vamos por aqui. Outro diz, não, vamos por acolá, vamos por acolá. E ele vai seguindo. E daqui um dia, esse jovem não sabe mais nem como voltar para casa. Porque ele não tem, vamos dizer assim, a coragem de chegar e enfrentar o pai. Um jovem que está se cortando, por que ele veste uma camisa de mangas comprida? Porque ele tem vergonha de mostrar o que ele está fazendo com ele mesmo. E tem pai que não percebe isso. Só percebeu que o menino agora só quer camisa de manga comprida. E não percebe por que ele agora só está usando manga comprida. Por que ele se tranca tanto dentro do quarto? Por que isso, por que aquilo? Os pais não estão percebendo. Então, muitas vezes, esse jovem está ali cortando na carne uma dor que está por dentro. E que ele não tem espaço para falar. Por isso que a gente precisa criar esses espaços. Por isso que a gente precisa sentar com os filhos numa hora e dizer assim, vamos todo mundo desligar o celular? Bora, vamos conversar? Primeira vez que você fizer isso, vão estranhar, os jovens vão olhar uns para outros e dizer assim, aconteceu alguma coisa aqui, lá vem coisa para cima de nós. Acham logo que é bronca. Mas aí, não, só para conversar. E deixa a conversa por conta deles para ver o que acontece. Muita coisa a gente vai colher. A gente vai saber, meu Deus, eu não sabia disso, porque, olha, até um tempo atrás a gente sabia quem eram os amigos dos filhos da gente. A gente conhecia, a gente sabia onde morava, a gente sabia o telefone deles. Hoje, como é que está a nossa situação? Talvez a gente conheça um amiguinho. A gente não sabe com quem os nossos filhos saem, quem são os amigos dele, por onde eles andam. Às vezes a gente diz assim, não, mas eu vou deixar. Tudo bem, a gente vai deixar. O Isamitiba, que já desencarnou, mas ele tem um livro bem interessante sobre a abordagem do jovem, ele diz que o importante não é o pai deixar, não. O importante é o pai ir buscar ou esperar a chegada do filho. Porque quando ele vai deixar o filho todo arrumadinho, todo bonitinho. Ele chega ali e está tudo bem. Aí, quando o filho volta, ele está dormindo. Ele não vê quando o filho entra. E aí o filho vem com os olhos avermelhados, o filho vem embriagado, o filho vem todo amassado. E ele não sabe, porque no outro dia ele sai para trabalhar, o menino acorda na hora que quer, quando ele volta o menino já saiu, e assim a gente não sabe o que acontece com o filho da gente. Aí ele diz assim, não, vá buscar, para você saber exatamente em quais condições o seu filho se encontra e o que ele andou fazendo. Então, nós que tivemos a responsabilidade de receber nossos filhos, não é por acaso. Todos são compromissos. É difícil? Sim, é difícil. Tem filho que dá muito problema? Sim. Mas esse é o nosso filho. O nosso compromisso de reajustar é justamente porque talvez no passado a gente não tenha sido o pai ideal. E ele volta. O brinquedo está quebrado, volta para a mão de quem quebrou, para ser consertado. E aí é a hora da nossa paciência, da nossa tolerância, do nosso amor, da nossa compreensão, de encaminhar esse jovem para a vida, porque lá na frente ele vai agradecer. Tem muito jovem por aí dizendo que agradece aos pais a vida de sofrimento que está tendo hoje, porque os pais não estavam nem aí para eles. Eles podiam fazer o que quisessem, que estava tudo bem. Os pais não estavam nem aí. Então, muitos responsabilizam os pais por isso. E, de uma certa forma, a gente não pode dizer que eles têm total, vamos dizer assim, verdade, mas uma boa porcentagem disso. Então, eu queria finalizar aqui com um texto que eu recebi pela internet. E eu sei que
talvez muitos de vocês tenham recebido, porque o WhatsApp hoje prolifera mesmo, mas pode ser que algumas pessoas não tenham recebido. Eu achei muito interessante. É um texto para refletir. Diz o seguinte: em janeiro, João tinha toque. Aí foi chamado de bobo. O toque é o transtorno obsessivo-compulsivo, né? Em fevereiro, Paula era bipolar e a chamaram de doida. Em março, Júlia tinha crises de ansiedade e diziam para ela se focar no presente. Em abril, Leandra tinha anorexia e ouvia as pessoas rindo e falando dela. Em maio, Maria teve síndrome do pânico e disseram que era frescura. Em junho, Pedro teve depressão e foi chamado de fraco. Em julho, Lucas descobriu a esquizofrenia e disseram que era invenção da cabeça dele. Em agosto, Daniel teve transtorno da personalidade borderline e falaram que ele queria chamar a atenção. Em setembro, ficou tudo amarelo. Tudo amarelo, não está? As pessoas começaram a entender todos os problemas e nos estenderam as mãos, nos medicaram, postaram textos em suas redes sociais para nos apoiar. Porém, em outubro, continuaram a nos chamar de loucos, fracos, e diziam que nos faltava fé. Sua vida é tão boa, como pode reclamar, eles diziam. Em novembro, Pedro se matou. Mas era tão jovem, era uma pessoa boa. Porém, tudo que Pedro queria era que todos os meses fossem amarelos também. Que os julgamentos acabassem e que as pessoas realmente entendessem que os problemas psicológicos não são escolha nossa e que nós precisamos de ajuda não só em setembro, mas em todos os meses. Então, a partir de hoje, faça o Setembro Amarelo ser presente em todos os dias do ano, pois agora mesmo você pode estar ao lado de um Pedro e não sabe. Então, nós temos que atentar para esse fato. Não basta fazer uma campanha em setembro, falarmos sobre suicídio e não fazer o que tem que ser feito o ano inteiro. Todos os dias das nossas vidas, nós precisamos estar atentos a essa questão. Todos os dias não se matam pessoas só em setembro. Essa data foi escolhida em função de um jovem que cometeu suicídio nos Estados Unidos. E aí, escolheram a data, usaram a cor amarela do carro dele, e nós temos um setembro amarelo. Mas essa proposta da doutrina espírita, como mostrou o nosso amigo aqui, é muito antiga. Da campanha para a gente cuidar da vida é muito antiga. E a gente vem negligenciando, a gente vem dando uma de materialista. Então, vamos atentar. Tem jovem? Tem. Vamos conversar sobre os problemas que estão afligindo os jovens. Não adianta a gente pegar um programa e dizer, você vai seguir isso, aí o jovem foge. Nós já tentamos dessa forma. Ele chega e diz, não quero saber disso, eu queria ir direto ao ponto, vamos dizer assim. Eu digo isso porque eu já participei de encontros em escolas, onde foi chamado um padre, um pastor e um espírita. E aí, quando eu participo desses encontros, eu acho interessante que eu não sei por que sempre deixo o espírita por último. Acho que é coisa do pessoal lá que argumenta e o espírita fica sempre por último. Aí dão 20 minutos para o espírita falar. O padre fala 10 e o pastor fala 10. Aí sobra 20 minutos para o espírita, com mais 20 que ele tem, aí a gente manda brasa nas questões. Quando termina o absurdo de perguntas do jovem para o espírita, a gente fica com vergonha. Quase não pergunta nem ao padre, nem ao pastor. É só para o espírita, para o espírita, para o espírita. E termina, não dá tempo para o espírita, você sai e o jovem sai atrás. Sim, mas isso e isso. Então, eles precisam urgentemente de alguém que atente para as suas necessidades, para as suas questões, que falem aquilo que eles estão precisando saber. E é isso que a gente precisa trabalhar. E finalizando, um jovem chamado Bruno, de 24 anos, ele cometeu suicídio, mas antes de cometer, ele deixou uma página escrita no Facebook dele. Era um jovem muito alegre, muito extrovertido, muito de bem com a vida. Foi assim um choque para os amigos. E eu tirei um trecho dessa carta, quando eu li, que ele diz o seguinte: quando alguém pedir para você se sentar do lado para conversar, não importa quem seja, sente-se. Essa pessoa pode estar precisando de ajuda. Quantas vezes alguém chega e diz assim, ou eu queria conversar um pouquinho contigo, diz, não, deixa para mais tarde. Ou estou tão apressado, ou não sei. Ou, meu Deus, lá é aquela pessoa.
essa pessoa pode estar precisando de ajuda naquele momento. Aí ele diz, vai ficar tudo bem, pode mudar o dia de alguém, e eu precisava. Mas ninguém sentou do meu lado, todos só dançaram e continuaram bebendo. É o que as pessoas felizes fazem hoje em dia. Nós estamos tão felizes com a nossa felicidade, muitas vezes também tão cheia de problemas que a gente não está nem aí para o outro. Então, que a gente possa estar atento a esse... Está muito ocupada? Posso falar com você? Alguma coisa desse tipo? Que o nosso setembro amarelo, a nossa luzinha amarela acenda e a gente diz assim, opa, está aqui o meu compromisso desse momento. Muita paz, muito obrigada.